Faz um tempo que eu não apareço, né? É... Enfim, eu não tenho aparecido porque a vida anda muito diferente. E em muitos sentidos, né? E pro bem, na verdade. Muita coisa boa tem acontecido. Algumas eu nem posso falar ainda. Nossa, como ela é misteriosa, mas. É... Algumas eu realmente não posso falar. Mas muita coisa tá rolando. Muita coisa muito boa. Especialmente com relação a mim mesma, sabe? É, a minha trajetória profissional, onde a vida tem estado ou vai estar no geral nos próximos tempos. Enfim, eu ainda preciso ser um pouco vaga. É, mas é isso. Eu tô muito feliz porque talvez eu possa usar isso aqui como um escape. Não escape de coisas ruins ou algo do tipo, de uma realidade muito difícil, nem nada. Não é a minha realidade no momento. Mas talvez como um escape para a minha necessidade de falar. E a impressão que eu tive é que eu gravei o primeiro vídeo e, nossa, eu falei tanto que eu nunca mais gravei. Mas não foi o suficiente, tá? É, mas é isso. Eu só quero fazer esse segundo vídeo só como uma forma de voltar mesmo e de talvez levar isso aqui um pouco mais a sério. Não a sério como profissão, nem nada do tipo, não é. Nunca foi a minha intenção. Mas como escape mesmo, como um lugar onde eu posso falar. E é isso. E muito pouca gente vai ouvir. E eu acho que essa é a melhor parte, porque eu vou de alguma forma estar tirando das minhas costas o peso de pensar, de imaginar o que as pessoas pensam sobre mim ou sobre o que eu digo. Enfim, sobre mim no geral, né? É bom se livrar dessas coisas. E é isso. O assunto que eu queria falar, na verdade, é um assunto muito simples. Eu só queria mostrar uma coisa mesmo. Que eu consumo muito, no geral, assim, muito conteúdo na internet. Eu não estou mais no Instagram, inclusive, né? É uma coisa que aconteceu nos últimos tempos. Eu acho que foi em março desse ano, 2026, que eu finalmente larguei o Instagram. Assim, eu já vinha largando há um tempo, de algumas formas diferentes. Houve uma época que eu tentei repensar a minha presença online e voltar a usar o Instagram do jeito que a gente usava uns 12, 13 anos atrás, que era basicamente postando fotos no feed sobre a nossa vida, de coisas legais que a gente via ou fazia. E eu achei legal fazer isso por um tempo. Quem estava lá deve lembrar, mas eu só percebi que na lógica que o Instagram funciona hoje em dia não ia funcionar muito bem, porque querendo ou não ainda iam existir stories, não para postar, porque eu nunca senti muito essa necessidade muito grande de estar postando nem nada, mas de ver, sabe? Porque às vezes eu vi stories de gente que sabe, eu não tinha interesse nenhum de saber como é que tava a vida da pessoa, mas eu tava ali horas e horas vendo o que as pessoas estavam fazendo, sabe? E que no fim das contas terminava o dia e era só eu comigo mesma, sabe? E nada daquilo importava de verdade, nada daquilo importa, né? E os vídeos curtos também, que pelo amor de Deus, eu acho que quem, quem foi meu aluno nos últimos tempos deve saber o quanto que eu falo sobre isso. Como forma de alerta mesmo, de não se deixar levar por isso. Por mais que eu me deixe levar muitas vezes, ainda, porque eu consegui excluir o perfil do Instagram, mas eu ainda tenho um perfil no Facebook, eu ainda tenho um perfil no YouTube, né? Um profissional que eu tenho há milênios e esse que eu tô postando agora, então eu não fugi 100% dessa realidade. Mas ainda assim eu consegui recuperar boa parte do meu tempo e da minha energia gastos no Instagram
com vídeos curtos e todo o resto. Eu também, aliás, não, quero continuar falando sobre como foi essa saída do Instagram, porque assim, eu passei um bom tempo estudando essa ideia e me perguntando sobre como é que seria a vida depois, porque eu tenho 26 anos atualmente e eu tinha o Instagram desde os 13. 12, 13, por aí. O que é absurdo, é bastante tempo, ainda mais para uma rede social, que são, enfim, são coisas, para redes sociais que são coisas muito recentes na nossa realidade, né? Então, pra mim, sabe, eu me questionava muito sobre isso, ficava um pouco aflita sobre a ideia de talvez eu sentir falta de alguma forma, ou talvez de não fazer sentido sair. Mas já fazia sentido sair há muito tempo pra mim, porque eu já pensava muito sobre, já tinha racionalizado isso em terapia e comigo mesma, e escrevendo e pensando sobre. Então, foi a melhor decisão a respeito desse ponto na minha vida, assim, foi encerrar minha conta no Instagram, que foi maravilhoso, sabe? Eu acho que a única coisa que eu fiz antes disso foi olhar nos posts arquivados e nos posts que estavam lá no feed, nos destaques, etc. E tirar print ou salvar no meu celular o que eu ainda queria manter, mas só isso, de lembranças com amigos, com a minha noiva ou com, enfim, a vida. Lembranças minhas também, fotos, selfies antigas, etc. Mas tirando isso, foi uma peleja. Foi uma peleja, não digo nem uma peleja mais interna, porque eu já estava totalmente pronta em certo ponto. No início desse ano já, acho que em janeiro, fevereiro, eu já estava 100% pronta para me livrar desse ciclo de uso do Instagram que eu passei, acho que, né, uns 13 anos, 12, 13 anos usando. E só que virou uma peleja externa. Eu comecei a tentar excluir a conta, só que eu não sei por que motivo, eu acredito que pela minha conta ter sido uma conta muito antiga, eu tava tentando excluir, e sempre que chegava no menu de excluir, aparecia a opção de deletar a conta, a página só não carregava. E eu tava ficando muito frustrada, muito irritada com isso. Só que, obviamente, eu não desisti. E em algum ponto ali eu só fiz, quer saber, eu vou deixar quieto. E nesse ponto eu já não tinha mais o aplicativo no celular, eu tava só entrando pelo navegador do computador. E eu só, em algum ponto, fiz, ok, eu vou passar alguns dias sem tentar excluir minha conta, pra ver se o Instagram entende que tá tudo bem, que sou eu mesma, que não tem nada de criminoso acontecendo. E em algum ponto ali eu só passei acho que 15 dias, uns 15 a 20 dias, sem tentar excluir a conta. E quando eu tentei novamente, depois dessa pausa de tentativas, finalmente funcionou, eu consegui excluir minha conta. Eu fiquei muito feliz, porque era questão de honra já naquele momento, de tantas vezes que eu já tinha tentado. E, assim, eu obviamente busquei no YouTube, que eu acho que é a rede social que eu mais gosto e que eu mais acabo usando. É a que eu mais uso há mais tempo também, mais tempo até do que o Instagram. Eu acabei pesquisando muito sobre, vendo relatos de outras pessoas que tinham feito o mesmo que eu estava fazendo, pra saber como é que tinha sido para outras pessoas, que outras experiências estavam rolando por aí a respeito disso. E foi muito legal, né? Porque eu tava sentindo que, ok, eu não tô sozinha. Mas, ao mesmo tempo, foi interessante ver outros pontos de vista de situações semelhantes à minha, de querer sair de uma rede social que consome tanto a gente, que tá em todo lugar, enfim. E muitas pessoas que eu vi, os relatos de pessoas brasileiras e não brasileiras, sobre isso, tinha um ponto muito em comum ali, que era que foi uma grande mudança de vida, que tudo mudou. Eu tenho a minha vida pré-exclusão do Instagram e pós-exclusão do perfil do Instagram. E eu tava esperando justamente isso. Não tava esperando grandes mudanças, mas eu tava esperando esse ar de mudança, né? Mas, nossa, não mudou nada. Eu queria poder dizer a mesma coisa que essas pessoas disseram nos vídeos que eu assisti, e foram muitos.
Mas não foi o que aconteceu comigo. Eu não senti nada fantástico, nada surreal, nada do tipo. Eu acho também porque eu já tinha racionalizado muito a ideia, não foi uma decisão impulsiva, eu já tava tipo, ok, não faz muito sentido eu estar aqui, eu tô perdendo tempo vendo vidas de pessoas que não me interessam. E das pessoas que me interessam, eu sei que não é aquilo, não são aquelas fotos, não é aquele recorte que define nada, que define a vida de ninguém. Então eu já tava bem tranquila com isso. E a vida realmente não mudou. Quem eu preciso estar junto, eu estou junto, inevitavelmente. Eu tenho o contato do WhatsApp das pessoas, enfim, dos meus amigos e da minha família. E é isso. E contatos do trabalho, obviamente, porque ainda existe o trabalho, mas é, a vida não mudou nesse sentido, sabe? Eu continuo sendo a mesma pessoa, com as mesmas questões, com um pontinho a menos ali que me incomoda, o que é incrível, mas foi bom. Foi bom. Não foi mudança de vida não, sabe? Não foi papo mudança de vida, nada não, mas foi bom, foi muito bom. E nesse meio tempo eu consegui me concentrar em outras coisas, mas ao mesmo tempo não tanto quanto eu gostaria. Eu tenho vivido muito num grande limbo das coisas que eu gosto, sabe? De gostar muito de fazer certas coisas. Me refiro a hobbies mesmo, enfim, coisas que eu gosto no geral, assuntos que me interessam. Tenho vivido num grande limbo de gostar muito dessas coisas, de delas fazerem parte ainda da minha realidade ali, sabe? Do que me afeta ainda, do que eu ainda sinto afeto, sabe? Eu, enfim, eu não me. E o grande limbo disso é ainda gostar dessas coisas, ainda me sentir bem quando faço essas coisas, mas não estar conseguindo fazer, sabe? Muito por questões externas, algumas internas, mas questões externas, sabe? Aquele medo do que as pessoas vão pensar, ou de se eu vou fazer bem ou não. Enfim, é uma coisa que me diverte muito e que sempre me divertiu e que sempre me interessou foi produzir artes visuais no geral, né? De desenhar e pintar e usar mídias diferentes. Foi uma coisa que sempre teve presente na minha vida desde a infância e que ultimamente eu só não tenho conseguido. E ultimamente, entendam aí, acho que nos últimos 10 anos. Mas não que eu não tenha conseguido produzir nada nos últimos 10 anos, eu produzi coisas muito interessantes, das quais eu me orgulho e que me fizeram aprender alguma coisa, né? Enfim, foi gratificante de alguma forma. Ou eu aprendi, ou ficou muito bom. Mas. Ou os dois também, né? Tiveram essas ocasiões. Mas. Os últimos 10 anos foi muito assim, a vida acontecendo, eu sendo engolida pela vida acontecendo e fazendo o que era preciso fazer com relação a trabalho, a minhas relações da minha vida, família e amigos, enfim, e todo o resto. E fazendo o que fosse preciso também em matéria de sobrevivência, mas. E não, sabe, não usando essas habilidades ou essas vontades, esses interesses que eu tenho ao meu favor, sabe? Como escape de momentos difíceis ou como distração, sabe? Eu não tive tanto essa oportunidade nos últimos anos, nos últimos 10 anos mais ou menos. Por aí, mais ou menos. Porque aconteceu muita coisa, né? 10 anos é muita coisa. E só que ultimamente eu tenho levado muito pra terapia e eu recomendo muito pra quem faz terapia. Leve os seus hobbies pra terapia, é muito legal. É, eu tenho levado muito pra terapia, inclusive eu troquei de. Agora estou sendo acompanhada por outro profissional, que foi uma grande virada também. Muita coisa mudou. Eu tenho me sentido muito mais positiva, mas com relação a, né, o processo terapêutico, que é importante também. E faz mais ou menos 10 anos que eu estou no processo terapêutico e recomendo, é legal. A gente se conhece mais, de muitas formas. Boas e ruins, mas é importante se conhecer. Mas eu tenho levado para terapia, tenho racionalizado mais sobre e realmente talvez seja necessário voltar,
pra esses hobbies, voltar pra essas coisas que me fazem bem. E só porque me fazem bem mesmo, não necessariamente porque eu quero ser a melhor, sabe, ilustradora do universo ou qualquer coisa do tipo, ou queira transformar isso numa profissão, é só porque eu gosto. E isso deveria ser motivo suficiente, né? É, babado. Mas eu também queria aproveitar a oportunidade. Na verdade, eu já tô falando tem uns 15 minutos. O que é ótimo, né? O último vídeo teve 54 minutos. Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve. Não que eu tenha necessidade de fazer isso, porque isso aqui é o meu canal, isso aqui é uma monarquia. Eu vou falar o quanto que eu quiser. Ninguém tá vendo isso mesmo, então tá ótimo. Quer dizer, não ninguém, mas poucas pessoas estão vendo, então perfeito. Mais fácil pra mim, então. Mas eu gostaria de falar sobre uma coisa que tem me interessado muito. Que sempre me interessou, na verdade. Eu acho que desde que eu me entendo por gente. Que é a organização. Eu fui a criancinha na escola que sabia exatamente quando eu tinha prova e os assuntos e o que fazer e trabalhos e tal. Eu sempre fui muito organizada. Óbvio, eu tive fases muito desorganizadas. Porque a vida tava me engolindo ali, principalmente no ensino médio. Nossa, eu tive um momento ali, acho que no terceiro ano, que foi dificílimo em muitos sentidos pra mim. E eu não era organizada. Mas eu, eu sei ser, sabe? Quando eu tenho oportunidade, o que é mais frequente do que o contrário, eu consigo ser muito organizada. E uma coisa que eu tenho usado há muito tempo são essas formas físicas de se organizar. Planner, bullet journal, ou um caderno de tudo. E é o tipo de conteúdo que eu amo consumir. Principalmente no YouTube, vídeos longuíssimos de, enfim, da galera conversando sobre isso e mostrando o que usam pra se organizar e pra escrever e pra funcionar na vida. E é uma coisa que eu gosto muito de consumir e que eu acabo me inspirando muito no que eu vejo e me interessando e eu acabo trazendo pra minha vida também. Alguns anos atrás eu tava usando o Bullet Journal, que, enfim, é aquela técnica da gente usar um caderno vazio e usar pequenos bullets, né? Pequenos pontinhos ou setinhas ou qualquer símbolo que você queira pra anotar o que precisa ser feito no mês ou na semana, ou no dia, enfim, e usar símbolos, etc. Só que, obviamente, esse sistema já tá muito mais complexo do que ele foi originalmente pensado. E a galera faz, se você pesquisar no Pinterest Bullet Journal, tem coisas absurdas ali, lindíssimas, complexas e bem feitas, e produções absurdas. E o que eu acho maravilhoso. E eu passei alguns anos usando o Bullet Journal e fazendo meus próprios layouts, e era muito divertido. Principalmente na pandemia, foi assim, tá aí, foi um ótimo escape pra mim usar um Bullet Journal durante a pandemia. Porque por mais que não tivesse muita coisa, muitos lugares pra ir, porque não tinha lugar pra ir, não podia ir, eu tinha muita coisa pra fazer. Eu tava na graduação, terminando a graduação, e tinha estágios e coisas pra escrever e coisas pra ler e aulas pra aparecer e aulas pra dar também. Então, sabe, foi um ótimo escape. Eu me divertia muito criando layouts e temas aleatórios pros meses que eu tava vivendo e era maravilhoso. Mas recentemente não recentemente, não, tem uns 3 4 anos mais ou menos, eu larguei o Bullet Journal e comecei a entrar no mundo dos planners. Na verdade, dos planners não, do planner, porque eu só uso um de uma marca específica e de um modelo específico, que é da Cicero. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Eu não vou mostrar os antigos porque estão encaixotados. Eu não posso falar ainda sobre isso, o que é uma coisa maravilhosa, mas é legal. São coisas legais que estão acontecendo, mas o Bullet Journal, o planner que eu uso atualmente é o da Cicero, a versão com espiral, o IRO, né, aquele espiral duplo, e do layout mensal, semanal, né? Tem o mês, tem um espaço, 2 páginas pro mês e uma página, 2 páginas por semana, assim, é muito bom. Eu passei alguns anos, acho que os 2 primeiros anos que eu tava usando ele, óbvio, um por ano, né?
Os 2 primeiros anos que eu tava usando, eu usei eles não datados. Não, os 3 primeiros anos, porque o de 2026 é o primeiro datado que eu tenho. Os outros eram não datados porque eu começava normalmente em novembro, porque eu aproveitava Black Friday pra comprar meu planner. E começava em novembro e terminava em novembro do ano seguinte. Ou melhor, outubro do ano seguinte. E começava um novo planner em novembro, por causa da Black Friday. Então, eu sempre usava o não datado porque eu poderia começar no mês que eu quisesse. Então, eu tentei alinhar isso no último ano. E agora em 2026 eu comecei a usar o datado bonitinho do ano 2026, começando em janeiro, terminando em dezembro, pra em janeiro do ano que vem eu, né, enfim, começar um novo planner. E eu planejo continuar usando o planner, porque obviamente é muito mais fácil. O layout já tá pronto, se você quiser decorar, você decora, se não quiser decorar também não precisa, tá tudo lá. É só você preencher. Mas eu ainda sinto um pouco de falta do bullet journal, eu preciso confessar. Mas é isso, eu preciso mostrar o planner que eu tô usando, porque ele é fofíssimo. Quer dizer, eu passei meses escolhendo, né, e vendo o que é que a Cícero ia lançar. Não, assim, jamais faria propaganda de coisa alguma, mas eles são bons, sabe? Eles são muito bons. E na capinha de crochê, né? Mas o que eu uso é esse daqui, com a capa de libélulas de 2026. Ele é muito legal. Eu tô começando a explorar algumas possibilidades, mas os outros, os não datados também, tinham o mesmo layout de dentro, só que obviamente sem datas. É a mesma grossura, enfim, ele é um pouquinho grosso. Enfim, o mesmo esquema, só que sem datas, obviamente. Eu vou mostrar algum mês que esteja vazio. Eu vou mostrar um mês que esteja vazio. Cadê? Vamos pra novembro, que é um mês rosa. Enfim, ele tem umas abinhas coloridinhas com os meses. E todo mês... Ui, isso. Todo mês começa com a capinha colorida. Ele é maravilhoso. E essa divisória, né? Eu, às vezes, aproveito pra... Enfim, colar alguma coisa, fazer alguma colagem, ou colar alguma coisa importante, colar alguma foto, ou algo que eu queira pra aquele mês. Tipo, como forma de manifestação. Nunca acredito nessas coisas, mas eu acho legal. É divertido. Projetar, né, o que a gente quer. E a gente tem a primeira página com neste mês e reticências. No caso, em novembro, reticências. E algumas linhas, no caso, várias linhas. Para que você escreva o que você quer naquele mês. Ou planos, ou o que você deseja viver naquele mês. Enfim, ele é ótimo. Tem as páginas mensais. Ui. As páginas mensais, que aí tem do primeiro ao último dia do mês, bonitinha. E as páginas semanais. Em cima a gente tem os dias separadinhos. E embaixo tem uma parte que, nossa, eu sempre... É sempre a primeira página que eu preencho na semana, que é um espacinho de checklist. Eu não sei se isso vai aparecer aqui. Não faço ideia de como é que faz isso aqui. Tá, pronto. Essa partezinha aqui tem checklist, 2 colunas e um quadradinho cinza pra você dar um check ou não, dependendo do que você precisa fazer nessa semana. Porque eu acho que é uma boa forma de resumir o que precisa ser feito. Eu coloco ali normalmente as prioridades. Mas junto disso, depois dessas páginas, tem as páginas mensais, as páginas semanais. E no fim tem uma página que eu gosto muito, acho muito divertido preenchê-la. Que é uma página como um apanhado do mês. Aqui em cima tem objetivos conquistados, playlist do mês. Essa aqui normalmente fica vazia, eu tenho escutado muito pouca música, infelizmente. Eu vou voltar. A Lídia adolescente estaria muito triste agora de saber que eu não tô escutando mais muita música. Eu costumava explorar muita coisa legal. De músicas que eu nunca tinha ouvido antes, de gêneros que eu nunca tinha ouvido antes, artistas que eu nunca tinha ouvido falar. E era muito divertido, eu preciso voltar a fazer isso. Eu me diverti muito com isso, por um bom tempo, assim. E até de coisas que eu já conhecia e gostava, sabe? Eu passei muitos anos da minha vida ouvindo as mesmas músicas, os mesmos artistas. E eu não tô falando isso como algo ruim, era muito legal. Porque era como se eu estivesse em casa conversando com um amigo, sabe? Com uma pessoa muito próxima, quando eu ouvia certas músicas. Então, era maravilhoso.
Então aqui a playlist do mês. Aqui, descobertas. Essa normalmente eu preencho tudo. Porque são descobertas de filmes, livros e séries. E eu gosto muito de assistir filme e assistir séries novas, especialmente animações. Mas não animações infantis. Normalmente eu não me dou muito bem, não consigo me interessar muito. Mas animações para adultos. Não nada pornográfico, mas essas animações de comédia meio bobas para adultos, sabe? Como Uma Família da Pesada da Vida. Inclusive, eu comecei a assistir uma, acho que ontem, foi ontem, que lançou recentemente na Netflix, que é Strip Law, eu acho, sobre um advogado em Las Vegas. E é uma animação, é engraçado. Não é aquela coisa, mudança de vida, mas é divertido. E eu terminei, eu não sei se eles ainda vão lançar, mas eu assisti recentemente o último episódio lançado de Mating Season, que é sobre animais na época de acasalamento. E só que, obviamente, os animais falam porque é uma animação para adultos. E eles. É muito divertido. Tá aí, foi uma que me divertiu muito ultimamente. Eles são como jovens adultos, ali nos 20, 30 anos. Jo Ainda jovem? Adultos. Pessoas que estão descobrindo o que fazer da vida. Só que são animais. E é um urso, acho que é uma raposa. Uma raposa, uma gazela, um fêmea de cervo. Eu vou chamar de gazela por enquanto. Uma gazela e um guaxinim. E eles são amigos. E cada um tem uma experiência diferente em encontrar parceiros e saber o que vai fazer da vida e onde vai morar, o que vai fazer, etc. Essas fases de descoberta da vida adulta, porque ninguém chega na fase adulta sabendo como ser adulto, né? Muito pelo contrário. Mas é muito divertido, inclusive eu recomendo pra quem gosta desse tipo de coisa. Tem muita indecência em Mating Season, especialmente. Mas é engraçado, é muito divertido. Eu adorei assistir ultimamente. Tô precisando dessas coisas mais de comédia, sabe? Eu gosto. Por mais bobo que seja. É muito divertido. Então, normalmente, eu anoto tudo aqui, o que eu assisti, boto as estrelinhas e tal. Eu não sou muito do Letterboxd. E de filmes também, eu gosto muito de filmes. Eu não lembro o último que eu assisti. Eu definitivamente não lembro o último filme que eu assisti. Só vendo aqui, eu vou ver já já, mas isso aqui normalmente fica cheio. E livros também, eu tenho tido um pouco de dificuldade de engatar novamente em alguma leitura. Eu tô lendo atualmente no livro físico A Montanha Mágica de Thomas Mann, que tá ali, eu não vou buscar. E Despertar de Octavia Butler no Kindle, que foi recomendação de uma amiga que a gente leu juntas, junto com o Clube do Livro, que ainda existe o clube, sem os livros, mas a gente leu muitos anos atrás Kindred, de Octavia Butler. Muito bom, ficção científica da melhor qualidade. E, enfim, ela mencionou num rolê que a gente deu, né, que esse grupo, num rolê que demos juntos, e ficou na minha cabeça, eu fiquei, nossa, eu preciso ler isso. Já tinha botado na minha lista, eu tomei coragem de baixar pro Kindle e etc. recentemente. E aí eu comecei a ler tem alguns dias. Muito bom de verdade. Ela sabe fazer ficção científica de boa qualidade. Mas é isso. Por enquanto é isso que eu tô lendo no momento. Eu tô assim, com uma dificuldade de seguir, de manter uma consistência. Mas eu acho que só de estar lendo coisas que eu tô achando legal, já tá ótimo, sabe? Eu não tenho me cobrado. Assim, eu tô tentando me cobrar o mínimo possível em todos os aspectos. E é uma coisa que tem me trazido muita paz, minha gente, maravilhoso. Eu tô só seguindo o fluxo, sabe? Eu tô afim de ler hoje, eu vou ler hoje. Se eu não tô afim de ler hoje, eu não vou ler hoje. Vou assistir uma bobagem na Netflix e vou seguir minha vida. E tá ótimo, sabe? Tá ótimo, perfeito. Ninguém tá vendo. Sabe? Enfim, tô tentando ficar muito mais tranquila quanto a essas coisas e tem funcionado muito. E aqui no cantinho eu tenho. Não dá pra ver não, né? Enfim. Nesse canto daqui tem uma coluna, mais ou menos desse tamanho, escrito em cima, ficou pro mês que vem. Que, obviamente, são pendências que você não consegue resolver naquele mês, deixa pro mês seguinte. Eu gosto disso. Eu evito deixar coisas nessa lista. Né? Tá aí uma certa cobrança que eu ainda tenho comigo mesma. Mas
É legal, esse planner funciona muito bem pra mim. Eu normalmente uso a última página pra testar canetas e pra deixar alguns post-its, porque eu uso post-it dentro do planner. Porque às vezes o espaço. Isso aí é babado, mas às vezes esse espaço aqui, meu Deus, esses espaços até essa linha é um dia. Às vezes esse espaço não é o suficiente pra escrever, porque eu não escrevo só a lista do que eu preciso fazer no dia, que normalmente é bem grande, mas eu também escrevo o que eu tô sentindo, o que é que eu achei de algum acontecimento, alguma coisa importante que não sejam só os planos do dia. Então, normalmente não cabe só nisso. Então, eu ponho post-its em cima. Mas uma coisa que eu tenho feito, eu vou tentar não mostrar, né, muito abertamente, mas uma coisa que eu tenho feito é colar envelopinhos aqui na frente da página do mês, né? Esse aqui é do mês de fevereiro, por exemplo. E dentro do envelope eu coloco alguma coisa que foi importante naquele mês. Isso aqui eu não posso mostrar, mas como um bilhete ou alguma foto, alguma coisa importante. Como por exemplo. Ai, deixa eu me exibir aqui. Como por exemplo, de maio, eu não botei um envelope, mas eu colei uma foto minha com a minha noiva, que tá parecendo um fantasma. Mas tá aqui uma foto, confia, tá? No caso, 4 fotos. Daquelas de cabine fotográfica, acho uma fofura. E. Sabe, é interessante, eu tô conseguindo explorar um pouquinho mais. Isso aqui eu não posso mostrar, isso aqui também não, mas eu tô conseguindo explorar um pouquinho mais pra fazer umas colagens nesse espaço nessa divisória dos meses. É interessante, eu acho legal. E ele também normalmente vem com a cartela de adesivos. Eu uso os adesivos coloridinhos, essas bolinhas coloridinhas, pra colocar nesses envelopinhos que eu faço. De vez em quando, não faço sempre. Mas é interessante, eu gosto. Não sou o tipo de pessoa que poupa os adesivos, não, sabe? Tá ali, eu vou usar. E ele vem sempre com calendário. Todos os planos, não sei se todos da Cícero, mas todos desse modelo, que é o IRO, que dá pro ano inteiro, o datado e o não datado, eles vêm com um calendáriozinho. No caso, ele foi da coleção pra 2026, então tem o calendário 2026 e atrás no 2027, não vai dar pra ver por causa da luz, socorro. 27, 28, 2026. Eu sou a pessoa que dá X, sabe, vai marcando xizinho no calendário dos dias que vão passando. Eu gosto, me sinto no controle de alguma forma. E eu circulo os dias importantes, comemorações, aniversários e etc. Mas é isso. É o primeiro, né, o primeiro ponto do meu ecossistema de... E é assim que a galera chama, né? Ecossistema, eu acho interessantíssimo. Do meu ecossistema de organização, do que eu uso pra existir, né? Enfim. Também tem isso aqui que eu quero fazer depois, que vem com uma folha vazia depois da folha de adesivos, só com um ano, só com 2026 escrito aqui, não vai aparecer aqui. E ela vem vazia. É vazia? Não. Vazia de um lado e do outro lado é pontilhado, mas é o mesmo conceito, tudo vazio. E eu penso no fim do ano, meu Deus, no fim do ano, em dezembro, eu fazer uma grande colagem ou alguma coisa que faça referência a coisas que aconteceram esse ano. E eu acho que vai ser interessante. Mas tá aqui, eu gosto muito desse tipo de planner. É bem objetivo, tem meses que eu preencho tudo do layout semanal e do layout mensal, e tem meses que eu preencho só o semanal, porque eu deixo o fitilho marcando... Cadê? A fitinha. Marcando o dia do layout... Do layout semanal e... Ai, Deus. E aí eu só abro na página da semana, sabe? Anoto o que eu preciso anotar, faço a lista que eu preciso fazer. Meu Deus, tem um prato aqui do meu lado. Enfim, faço a lista do que eu preciso fazer e é isso. E fecho e sigo minha vida em momentos mais corridos. Então, às vezes, tem meses inteiros que eu preencho só o semanal e o mensal fica lá. E tá tudo bem também. Eu acho que é uma coisa que... eu acho que é uma coisa que pessoas que usam planner e bullet journal precisam se acostumar em algum ponto da jornada, que é se acostumar com a ideia de que nem tudo vai sair perfeito, nem tudo vai ser preenchido também. Ou às vezes tudo vai ser preenchido e você vai sentir falta demais.
de mais espaço. Então, é normal, sabe? Quando eu usava bullet journal, que eu tinha liberdade de fazer deixar o espaço que eu quisesse para os dias, ou para as semanas, ou para os meses, eu às vezes exagerava. Então, às vezes eu pensava, beleza, esse mês, sei lá, tô de férias, sei lá, dezembro, não tem muita coisa acontecendo. Deixar um espacinho minúsculo por dia, que aí eu só coloco, Natal, sabe? Então, hoje eu só existi. Então, sabe, você em algum ponto você atinge um nível de ok, de aceitação do processo, sabe? Que é muito bom, assim, é interessante, porque eu encaro a ideia do planner e do, enfim, a ideia do planner e do bullet journal como um registro da vida, sabe? Enquanto eu tô usando, ele me ajuda a me organizar, a me planejar para as próximas semanas, para o próximo mês, para os próximos dias, quando a vida tá muito movimentada, quando tem muita coisa para fazer. Mas depois que passa, depois que eu termino de usar aquele planner ou aquele bullet journal, ele vira um registro da minha vida. Então, até mesmo as ausências de registro, de os meses que eu não preenchi, ou os dias que eu não preenchi nada, por mais que eu tenha. Já rolou e rola muito, com muita frequência às vezes, de eu passar o dia inteiro na rua resolvendo bronca e trabalhando e fazendo X e Y e fazendo milhões de coisas e não preencher aquele dia. Depois eu só vou lá, colo um post e digo, dia movimentado, fiz tal e tal, e é isso, sabe? Então, assim, em algum ponto você aceita. Mas no início eu lembro que foi muito difícil pra mim, eu ficava muito irritada, muito frustrada, de, poxa, o planner bonitão, assim, na minha frente, eu só preenchi 3, 4 dias do mês, que horroroso, sabe? O negócio aqui vazio, mas entendo, era um sinal de alguma coisa, era um sinal de que a vida estava muito movimentada, que eu estava com a cabeça cheia. E que tá tudo bem, acontece, sabe? Só que, obviamente, eu tento registrar o máximo, sem cobrança, mas eu tento registrar o máximo. Porque até mesmo quando a cabeça tá muito cheia, é bom você anotar, sabe? Eu anoto tudo. Literalmente tudo. E me ajuda muito. Me ajuda a me concentrar, me ajuda a saber por onde começar a fazer coisas grandes, a lidar com coisas grandes. Então, me ajuda. Não sei vocês, mas me ajuda muito. E além do planner, hoje em dia, no início do ano, resolvi, em algum ponto, comprar um caderno. Sem pretensão nenhuma, só porque eu achei legal. Porque o caderno também é da Cícero, por incrível que pareça, eu gosto muito deles. É um papel de qualidade, sabe? É uma capa de qualidade. É massa, é bom, é isso. É o que eu sei que é bom e que dura. Eu tenho planners de muitos anos atrás e que estão inteiros aqui, que óbvio, eu não fico olhando todo dia, até porque eu tenho o planner atual pra usar. Mas eu gosto de revisitar e tal, e tá tudo lá, tá inteiro, as páginas seguram muito bem a tinta. Não é uma gramatura 90 que aguenta qualquer caneta, mas é bom, sabe? Funciona muito bem. E no início do ano eu comprei esse caderninho, que é da linha Craft da Cícero, que é em papel craft, durinho e tal. Só que ele é todo no tom craft, né? Esse tom de marrom e tal. Óbvio, eu tô mostrando a contracapa, porque a capa é assim, é vazia. Só que eu fiz um fundo de 2026. Eu gostei. Particularmente gostei. Tá simples o suficiente. E esse negocinho, minha gente, é tão terapêutico de fazer. Não sei se vocês já fizeram. É legal, é divertido. Pra preencher o fundo de páginas, de coisas assim no geral. Eu acho muito legal. Mas sim, eu usei ele pra um pouco de tudo. Eu fiz um bolso aqui com uma pintura que eu gosto. Um bolso. Eita, tá descolando. Mas um bolso que. Tipo um bolso sanfoninha, assim, pra caber bastante coisa. Porque eu gosto de fazer algumas colagens de vez em quando. E a minha ideia era usar pra registrar minhas leituras esse ano. Porque eu queria começar a escrever sobre o que eu leio. Pra botar pra fora mesmo. Pra, né, enfim. Nem que fosse só uma frase de ok, gostei. Ou então não gostei, foi horrível. E é isso, sabe? Mas eu acho legal. Pra registrar o que eu acho, o que eu penso e o que eu leio. E eu tinha começado fazendo uma grande wishlist. Uma tentativa de uma curadoria, de uma wishlist ainda maior do que isso. Deu uma à frente da página só. Ainda sobre o espacinho embaixo.
Mas, óbvio, eu separei, porque isso aqui é ficção, e tem não ficção e HQs também, que eu me interesso muito por HQs. Por mais que eu não tenha muitas. Eu tenho algumas, eu acho que eu tenho duas da Mulher Maravilha, porque é um personagem que eu gosto muito. Eu tenho uma que é linda e eu não posso mostrar porque eu não sei onde ela tá agora, mas ela é lindíssima, que é com a. É, acho que foi. Não sei se foi escrita, mas foi ilustrada por Jill Thompson, que é uma artista maravilhosa e é toda em aquarela. É lindo, 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 lindo. Eu acho que é a Mulher Maravilha The True Amazon, alguma coisa do tipo. E a outra que eu tenho é mais simples. Essa da Jill Thompson é tipo capa dura, o papel magnífico, assim, é maravilhosa. Tipo, a edição caprichadona, assim, mas a outra da Mulher Maravilha que eu tenho é da Year One. A história Year One, né? Que é basicamente o surgimento da figura da Mulher Maravilha. E é bem divertido, eu gosto, eu acho legal. Gosto de Gal Gadot? Não sei o que pensar ainda. Eu assisti só o primeiro filme muitos anos atrás, eu não me interessei por assistir os outros filmes da Mulher Maravilha, mas é legal, eu gosto dos quadrinhos dela. Gostava mais do Lanterna Verde quando eu era adolescente. Eu ainda gosto, eu só não tenho mais lido sobre. Mas eu lembro de ter lido muitas edições, muitos volumes do primeiro Lanterna Verde, né? Que foi acho que o Hal Jordan. Me corrijam se eu estiver errada, se alguém souber. Mas eu lembro que eu tentei achar o primeiro do primeiro do primeiro, porque eu queria ler todas as lanternas, todos os volumes de Lanterna Verde, só que obviamente eu não segui, porque a vida me engoliu, aconteceu muita coisa. Mas é uma coisa meio que eu tenho vontade de voltar a ler, eu gostava muito, me divertia muito, e pra mim é o super-herói que eu mais gosto. Ele tem o seu arco de redenção bem feito, sabe? Pelo menos daquelas primeiras edições, não sei depois. Não falemos do filme também. Vamos deixar isso baixo por enquanto. Mas eu me interesso por quadrinhos e tem alguns aqui na minha wishlist da parte de baixo. São mais graphic novels, na verdade. Tem uma que alguns anos atrás teve uma tirinha desse volume que caiu no Enem. Que eu usei em provas para os meus alunos e tal. E eu fui atrás, eu gostei muito. Eu fui na livraria, eu li ele na livraria. Eu fiquei encantadíssima, eu quero, porque é muito divertido, que é A Vingança das Bibliotecas. É muito legal. São. Acho que é uma antologia de quadrinhos a respeito da vida de leitores, de bibliotecas do amor aos livros. E é engraçado, é divertido, é muito legal, muito bonitinho. O traço é bem simples, a arte é bem simples, mas é muito bom. Eu, será que tem na pirataria? Não sei, mas é legal, é muito legal. Mas temos aqui. E tem muita coisa de não ficção que eu me interessei ultimamente. Eu tenho me interessado muito por corujas, por incrível que pareça. Eu sempre fui um animal do qual eu gostei muito da imagem e de como elas funcionam fisiologicamente, sabe? E ultimamente eu tenho gostado muito. Inclusive, eu tô aproveitando o Facebook de formas que o Instagram não dava pra ser aproveitado, que era pra encontrar grupos. Porque não existem grupos no Instagram, né? Mas pra encontrar grupos sobre coisas que eu gosto. E eu tô me divertindo horrores lá. Óbvio, eu não sou o tipo de pessoa que comenta muito e que interage muito, mas eu vejo muita coisa legal. Então tem sido uma experiência interessante. Mas eu comecei fazendo listas, né? E leituras que eu queria fazer esse ano dos livros que eu já tenho, no caso até aqui. Os de baixo são livros que eu tinha por terminar esse ano. Eu terminei todos? Olha, eu terminei 3 de 5, o que é muito bom. Os outros dois estão em alguma caixa aqui, então não tem como eu terminar agora, né? Eu tô usando isso como desculpa pra mim mesma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho me divertido muito com esse caderno. Tá sendo legal. Mas tá tudo aqui. Nesse sentido de listas e coisas que eu acho interessantes e tal. Eu tentei fazer maratonas de leitura. Tentei. E foi legal. Eu consegui adiantar muita coisa que eu queria adiantar. Eu consegui. Eita, eu fiz outra lista de livros pra ler em 2026. Eu achava que só tinha uma, tem duas. Mas elas são muito parecidas. Tem uma coisa ou outra que tá diferente. Mas enfim, eu
tentei fazer algumas maratonas, foi muito legal, me ajudou muito a adiantar algumas coisas que eu queria adiantar, tinha objetivos. Teve uma que eu fiz aqui no feriado de 8 de março, eu não lembro se... Não é feriado, né? Mas enfim. Teve uma que eu peguei uma semana aleatória aqui em março pra adiantar algumas coisas, eu consegui adiantar algumas coisas. Eu faço as colagenzinhas também na hora de fazer as maratonas, e não vai aparecer aqui, mas enfim. E virou o caderno de tudo, né? Eu acabei trazendo só listas da vida e aí eu comecei alguns cursos que me interessavam profissionalmente, ainda me interessam. E eu usei isso aqui como... Botei até um post-it aqui pra marcar a página, mas eu usei como um controle de conteúdos que eu ia vendo sobre esses cursos. Eles estão em pausa no momento. Estão em hiato. Mas eu pretendo terminar, pelo menos boa parte deles. Foram acho que 3 cursos. E eu mantive eles aqui. Mas eu também usei recentemente esse caderno como tracker, né? Enfim, um monitoramento, um rastreio de o projeto de leitura da Montanha Mágica. Eu coloquei aqui, inclusive, a mesma imagem que tem no meu Ex Libris, né? O carimbo de pertencer da biblioteca particular de... Enfim. Eu tô tentando usar como tracker de capítulos, porque é um livro grande, que exige fôlego, e tem muitos diálogos muito bons. E a Montanha Mágica tem sido divertido. Eu não tô conseguindo ler todo dia, mas quando eu leio, eu me divirto muito. E aprendo muito também, porque é um livro que tava na minha lista, acho que... Eu vou dizer com tranquilidade, desde que eu era bem adolescente, eu tinha interesse de ler Thomas Mann. E eu acho que pode ser um caminho interessante começar pela obra mais extensa dele. Eu acho que deve ser a obra mais extensa dele. 1100 e tantas páginas. Então esse caderno acabou virando um caderno de tudo. Tem aqui todos os capítulos. E eu ainda deixei um espacinho pra eu escrever algo que eu sentisse que deveria escrever. Eita, o último feriado, olha só. Foi o feriado de Corpus Christi. Eu tentei fazer outra maratona também, fiz uma colagem bonitinha, mas não rolou muito. Eu ainda não consegui voltar ao ritmo. E tá tudo bem. É nessas maratonas que há coisas que dão certo e coisas que não dão certo que eu aprendo o que vai fazer mais sentido pra próxima. E aí, em algum momento, eu vou conseguir fazer uma maratona muito produtiva. Não que não tivessem sido. Acho que eu fiz até agora e foram muito boas. E eu tô falando maratona, não é maratona de correr, não. É maratona de leitura. Porque eu invento de ler muita coisa ao mesmo tempo e nem sempre eu consigo terminar tudo junto ou nem sempre sigo um fluxo muito tranquilo de leitura. E eu digo muito tranquilo no sentido de que vão ter coisas que eu vou ler avidamente em pouquíssimos dias, às vezes em pouquíssimas horas, mas vão ter outras coisas que, por mais que me interessem e sejam legais e que façam sentido pra mim e pra minha formação enquanto leitora, eu vou demorar milênios pra ler, sabe? Eu tô mais em paz com isso, mas às vezes eu tento fazer essas maratonas pra dar uma acelerada, pra, sabe, voltar pro ritmo ou criar um ritmo novo que faça sentido pra minha rotina no momento. E é isso, esse caderno virou caderno de tudo, de listas majoritariamente, mas eu pretendo começar uma escrita terapêutica? Não sei. Jamais saberemos. Em algum momento vai rolar. E só que nessa jornada de tentar entender o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, e o que é que... de tentar me reconectar com os meus hobbies também, eu cometi um ato impulsivo. Eu nunca, assim, eu sou uma pessoa muito pouco consumista. Eu realmente não sou consumista. Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de algumas coisas. Principalmente maquiagem. Eu gosto muito de maquiagem. Eu me divirto me maquiando e experimentando coisas diferentes. Mas eu só compro um produto novo quando o que eu tô usando acabou, sabe? Às vezes eu testo diferentes, às vezes eu compro igual. Eu tô usando o mesmo gel de sobrancelhas há anos e ele jamais falhou comigo. Ele é maravilhoso. Eu vou pegar ele aqui porque ele é muito bom. Eu preciso deixar isso registrado nesse canal como registro de vida, assim, se algum momento eu esquecer que existe esse gel de sobrancelhas, e se alguém estiver procurando gel de sobrancelhas que é bom, que segura, e eu sou uma pessoa com muita sobrancelha,
Inclusive, minha sobrancelha está fina, perto do que ela realmente é. Enfim, busque esse. É o santo graal do géis de sobrancelha, que é o da Ruby Rose, da coleção Game On. É a coleção do Topa Rosa. Facílimo de encontrar na Shopee, acho que eu devo ter comprado por menos de R$ 20, talvez menos de R$ 15. Tenho quase certeza. E é muito bom. Ele segura horrores. Eu sou, assim, fiel a ele há um tempo. E, perdão, acabo batendo nesse prato porque eu almocei e vim gravar. Então, literalmente, eu terminei de almoçar e decidi gravar. Na verdade, terminei de almoçar, entrei na terapia, saí da terapia e fiz um bom dia, né, pra gravar. E eu tô aqui. Tava precisando falar. Então eu acabo eventualmente batendo nesse prato, mas tá tudo bem, tá? É só um prato. Vai fazer barulho em algum momento. Ele e a cadeira, porque a cadeira já tá pedindo socorro tem alguns anos. Mas enfim. Eu não sou uma pessoa consumista, mas com nada, assim, com roupa, maquiagem, nada. Eu só compro o necessário e o que faz sentido pra minha vida no momento. E o que dá financeiramente pra comprar. Não sou a tipo de pessoa que esbanja, não, mas eu talvez seja um pouco compulsiva. Acho que o único aspecto da minha vida que eu sou um pouco compulsiva é com papelaria. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu me divirto experimentando coisas novas e eu tô sempre acompanhando novidades nas redes sociais e vendo teste de caneta. E tem um canal que eu amo, assim, eu consumo os vídeos dele compulsivamente. Ele é maravilhoso. É um senhorzinho que ele... Eu não lembro como é o bordão do canal dele. É algo como aqui nós estamos os apreciadores da mídia física. E ele testa canetas, papéis. E eu gosto muito, é muito legal. Que é o canal Always Analog no YouTube. Não sei se ele tem Instagram. Eu acho que deve ter. Mas é um senhor idoso que eu acho que ele é professor do ensino fundamental nos Estados Unidos, é estadunidense. O conteúdo dele é todo em inglês, mas ele é muito, assim, os vídeos são muito prazerosos. Ele fala sobre coisas que eu me interesso muito, sobre os aspectos físicos dos materiais e das canetas e dos lápis também. Eu gosto muito de lápis. Não uso muito com frequência, mas eu gosto. Eu acho legal a sensação madeira, sabe? Eu acho muito legal. Mas, enfim. E aí eu acabei sendo compulsiva e comprando esse caderninho aqui, que é o mesmo tipo de caderninho que eu usava pra fazer bullet journal quando eu fazia. Só que eu não preciso. Eu acho que eu me senti um pouco culpada com isso, sobre isso aqui na época que eu comprei, que fazem 2 meses. Não, vai fazer 2 meses. Tem um mês e alguma coisa que eu comprei esse caderninho, na Calunga, inclusive. Ele é muito bom, muito resistente, o papel é legal. Tem miolos diferentes. Esse que eu comprei Cadê, meu Deus? É o quadriculado. O espaçamento dos quadradinhos é bem satisfatório, tá? Não é nada absurdo, não, porque eu já usei uns papéis quadriculados que, pela graça, assim, quadrados enormes ou quadrados minúsculos que não dava pra, sabe, afetava um pouquinho a minha noção de espaço usando eles, porque eu usava pra fazer bullet journal ou quadriculado ou pontado, né? E o pontado não rolou muito pra mim, não, porque eu gosto de ter as linhas ali pra me guiar, sabe? Eu nunca me preocupei em fazer nada retinho com régua e tal. Realmente nunca me preocupei em fazer nada retinho, mas eu gostava de ter isso como guia, sabe? E eu não enxergo muito bem. Eu tô com óculos aqui, mas eu realmente não enxergo muito bem. Então, o quadriculado me ajuda muito, porque as linhas são mais vivas, sabe? O pontado estão uns pontinhos ali, mas dependendo eu não consigo vê-los direito. Mas eu consegui usar. Então, assim, eu recomendo muito esse caderno, é muito bom. E eu comprei ele sem intenção de nada. Eu comprei só porque eu queria muito viver a experiência de novo de ter esse caderno. Ele tem a capa levemente aveludada e emborrachada, sabe? Eu tenho uns 3 desse que foram usados como bullet journal por anos. E um deles, o mais antigo deles, e que eu também colei algumas coisas na frente, alguns adesivos, ele começou a dar uma ressecada nesse material aqui. Eu acho, não sei que material é esse, mas é emborrachado,
Não é EVA, é um material emborrachado, sabe? Tem uma sensação legal, é lisinho, assim, é muito legal. Mas um deles começou a ressecar e deu uma descascada, assim, e eu fiquei, nossa, ele esfarelou, sabe? Mas ele resiste muito, ele é muito bom. Os que eu usei passaram por muita coisa. Sobreviveram a mim por anos, sabe? Então, assim, e eu não tenho muito medo, não, sabe? De quebrar a lombada, de fazer isso e de virar e de jogar na bolsa e tira da bolsa, joga na bolsa e tira da bolsa e leva pra todo canto. Não faço mais isso porque o planner é grande e é pesado. E, né, eu não. Já tenho escoliose, eu não quero piorar o que já não tá legal. Mas eu usei muito isso aqui. Eu comprei sem intenção de nada. Só que aí eu lembrei de um negócio. Olha aqui. Eu lembrei de um negócio que é o conceito de. Como é o nome daquilo, meu Deus? Commonplace Book. Que é o livro de tudo, ou traduzindo literalmente, é o livro do lugar comum. É tipo uma enciclopédia pessoal que você cria ali à mão, obviamente, num caderninho vazio. Você cria essa enciclopédia de acordo com o que você se interessa. Por exemplo, eu me interesso muito por papelaria, eu poderia criar páginas aqui para fazer review de canetas que eu gostei ou algo relacionado a isso. Ou informações novas, né? Ou me interessei muito pelo Império Otomano. Vou dar uma pesquisada e crio páginas sobre isso, como se você estivesse fazendo uma apostila escolar, uma enciclopédia sobre os seus interesses. E eu, depois me veio essa ideia, eu fiz, ai, será que eu dou conta? Será que eu consigo sustentar minhas gracinhas de começar um Commonplace Book? E aí eu vou ver se rola. Mas eu, pra tentar me reconectar com essa ideia de... É uma tentativa de me reconectar com essa ideia das coisas que eu gosto e que me interessam e etc. Eu tentei fazer uma lista das coisas que me interessam. Eu fiz a lista e ainda é uma lista de uma página só, tá? Eu achei que ia dar muito mais, porque às vezes eu sou um pouquinho redundante e prolixa. E as duas coisas significam a mesma coisa, fui eu sendo redundante de novo. Mas eu fiz uma lista de coisas que eu gosto e tópicos aleatórios, coisas que me interessam e coisas que me deixam feliz. Coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de ler sobre, ou pesquisar sobre, ou ver coisas sobre nas redes sociais. E eu acho que é um bom começo. Não vou começar esse Commonplace Book agora, mas é um bom começo de pelo menos saber o que eu gosto. De pelo menos ter isso registrado em algum lugar, de ok, eu gosto disso, talvez eu comece a falar sobre isso. Fazer uma curadoria dessa lista, né? Ou enxugar essa lista e a partir dessa enxugada da lista decidir sobre o que eu quero escrever. Ou, no caso da ideia do Commonplace Book, juntar informações sobre aquele tema. Eu acho legal. Eu tô empolgada com essa ideia. Mas além disso, eu também uso, assim, não uso só esses... Ixi, é muita coisa, né? Mas eu não uso só o caderninho, o planner e o caderno de tudo. Que é aquele com a capa craft, que eu adoro. Mas eu também sempre, todo ano eu acho, mais ou menos todo ano, eu sempre compro um bloquinho, seja daqueles com um aro na vertical, aliás, aqui ou aqui. Mas eu sempre compro um desse porque eu vivo de listas. No dia que eu não tô afim, cadê? Ai Deus, isso aqui não, mas no dia que eu não tô afim de preencher o planner, eu vou lá e faço uma lista só do que eu tenho que fazer no dia, de fazer isso, fazer aquilo, responder tal pessoa, e-mail, e prova, e correção, e aula, e nananã, e tudo. Até as coisas de casa mesmo, sei lá, até lavar a louça eu coloco na lista, sabe? Pra eu saber o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, me ajuda muito, é legal. A gente tá em junho, eu já usei até aqui ele. Tá perto da metade. É legal, me ajuda demais. Assim, sem pretensão de ser bonito também, né? Porque, pelo amor de Deus, é só com a pretensão de sentir satisfação pessoal. Tem gente que usa droga, tem gente que enfim, tem gente que joga videogame até altas horas da noite, tem gente que come até não aguentar mais, tem gente que faz de tudo, tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos. Eu gosto de preencher lista. Talvez eu seja viciada nisso. Não preencher lista, mas de
sabe, marcar o xizinho ou o vzinho na lista de que eu fiz aquilo. Nossa, é uma delícia. Assim, um sabor, sabe? Então eu sempre acabo, todo ano, eu compro um bloquinho novo pra fazer minhas listas. E é mais uma forma de registro da vida, né? Tipo, eu gostaria muito, em algum momento eu penso em começar um diário pra escrever de forma mais extensa sobre o que eu tô sentindo ou pensando, coisas maiores do que listas e compromissos, etc. Mas, por enquanto, eu faço listas. No Planner também eu acabo fazendo listas. Eu acabo me estendendo mais no Planner, mas não é como se fosse um diário, eu não tenho espaço pra isso. Mas é legal. Mas além disso, além de onde eu escrevo, eu queria mostrar com que eu escrevo, porque é a parte que eu mais me divirto, né? Caneta nunca é demais, minha gente. Eu literalmente acredito nisso. No caderno, no bloquinho de listas e no caderno de tudo, eu costumo usar uma caneta esferográfica, não uso caneta em gel, porque na minha cabeça caneta em gel é para momentos específicos, para coisas específicas. Até porque são mais caras, né, normalmente. Óbvio, tem as chinesas, a gente sempre confia nelas, elas normalmente são boas. Escolha direito. Se você escolher direito na Shopee, você consegue encontrar coisas muito boas e muito baratas e vindas da China. Mas tem essa daqui que minha noiva me deu alguns meses atrás, que é muito boa. Eu sou assim, cadelinha da Pentel. Assim, sobre muita coisa. A fita corretiva deles é maravilhosa, assim, eu gosto muito. Ela é muito consistente, falha, assim, acho que não falha, eu não lembro de ter falhado. E o corpinho dela é resistente, a que eu uso, pelo menos, que tá aqui. A que eu uso, ela tem. Ela pode ser. Ela tem refil. Ela é muito boa. E tem outra caneta aqui que eu iria mostrar, socorro, cadê? Aqui. Pronto. Ela é muito boa. E é da Pentel. Tem essa, tem a rosa, acho que deve ter verde também. Você só puxa aqui. Ui. Puxa aqui. E tira. E tira essa partezinha aqui. Aí você vai ficar com a parte, com o corpinho dela e joga fora quando acabar. E compra um refil novo. É muito legal. É bom, mas ecológico, né? Enfim. Mas é bom, e é bom também que eu não preciso gastar mais tanto dinheiro, porque isso aqui é muito mais caro do que só o refil, então é legal, eu gosto. Gosto de coisas com refil, minha gente. E uma dessas coisas é a caneta Pentel Energiel. Minha gente, isso é maravilhoso. Eu acho que eu descobri a existência dela. Eu já sabia da existência dela antes, mas eu comecei a usar ela na faculdade para algumas coisas pontuais, para uma bullet journal e outras coisas. E virou assim. Eu sou fiel. Eu sou realmente fiel a ela há muitos anos já. Vai fazer uns 10 anos. E ela. Eu normalmente. Eu ou uso a 05 ou a 07. A 07 eu gosto pra fazer layouts maiores. Porque a ponta é mais grossa, obviamente, sai, o fluxo de tinta é diferente. E ela é pra fazer os layouts de bullet journal ou desses caderninhos de tudo e etc. Porque a linha fica mais grossa e eu enxergo melhor. Mas pra escrever mesmo, escrever no planner, escrever no caderno de tudo, escrever no futuro como placebook, se eu segurar minha onda e conseguir segurar minhas gracinhas, sustentar minhas gracinhas, aí ele vai virar um common placebook. Mas na maioria dos cadernos que eu uso ela. Ela é muito boa. Ela tem refil. Inclusive o refil dela é exatamente o mesmo da Pentel Makuro, que é a versão que não tem clique, né? A versão de tampinha dela. Que eu não tenho nenhum aqui porque eu não gosto. Eu acho que o corpinho dela não gosto muito dele, porque a Pentel Energiel tem a borrachinha aqui e o da Pentel Makuro não tem, é plástico durinho mesmo e tem um pequeno desnível aqui perto da ponta, sabe? Enfim, perto de onde a gente remove a capinha da ponta, que é da Pentel Energiel que não remove, mas essa partezinha daqui ele tem um pequeno desnível que machuca muito meu dedo. E eu escrevo muito, por muitas horas, então, enfim.
Não só nesses caderninhos, mas eu gosto de escrever no geral. Então, acaba machucando, então eu preferi essa. Às vezes a Makuro tá mais barata. O que eu faço? Eu tiro o refil da Makuro e coloco nessa daqui, porque essa é muito boa. Eu acho que eu tenho esse corpinho dessa caneta há muito tempo já. E, inclusive, a tinta já tá acabando, já passou pra baixo do grip, né? E, enfim. E essa é a 05. É muito boa. É absurda de boa. Tanto por consistência do fluxo de tinta, a ponta é ótima, é resistente, não é aquelas pontas agulha, que por ser 05, né, a pontinha agulha é minúscula. Mas não é daquelas pontas agulha que você escreve e sente que se fizer um pouquinho de força ela vai quebrar. Ela é ótima, ela aguenta até as mãos mais pesadas. Eu acho. Não prometo nada, mas ela é muito boa. E os refis a gente encontra na Shopee, eu acho que na Amazon eu vi um tempo atrás. Mas é muito fácil de encontrar. E às vezes elas estão muito baratas, às vezes estão muito caras. Depende aí de como tiver a situação, mas vale muito a pena. Não dura horrores comigo, mas vale a pena. Eu nunca me arrependi de usar ela em momento nenhum. Apesar de que eu sinto que a ponta do... Porque a diferença entre uma esferográfica e uma caneta em gel é apenas a tinta. A em gel é a base de água e outros fluidos e outros químicos, e a esferográfica normalmente tem a tinta mais grossa, é a base de óleos, de óleo mineral e etc. Por isso que tem um cheiro forte, sabe? Não sei se vocês já tiveram a experiência de riscar bastante ou de estar escrevendo muito com a caneta esferográfica e sentir aquele cheiro de tinta, por causa que é a base de óleo. E eu não sei o que acontece, mas normalmente com a Pentel Energia ela não consegue escrever tão bem no papel do post-it. Post-it da post-it mesmo. Eu tenho uma aqui que já tá no fim, já tá um guerreiro. Já deve ter só umas 2 folhas aqui, mas ele tem um papel um pouquinho mais poroso do que outros papéis convencionais que a gente usa, como o ofício ou o pólen do miolo do planeta Cícero, enfim. Ele é um pouquinho poroso, se você olhar bem de perto. E eu recomendo, se alguém tiver post-it da marca Post-it mesmo, dá uma olhadinha depois. Que se olhar bem de perto, tem uns veiozinhos, você consegue ver as fibras do papel, sabe? E eu acho que a ponta pelo menos da 05, não lida muito bem com essas fibras do papel. Mas ainda assim dá pra usar, tá? Ela é ótima. Jamais criticarei isso aqui. E eu uso ela pra basicamente tudo. E aí, eu tava começando a falar sobre essa, né? Também da Pentel, é a Pentel Easy, ou Easy, não sei exatamente qual foi a intenção de pronúncia deles nisso aqui. Mas é a Pentel Easy, eu vou chamar de Easy, tá? Easy 07 de 4 cores, que a minha noiva me deu alguns meses atrás. Ela é muito boa, é muito legal. É esferográfica, todas da linha Easy são caneta com tintas à base de óleo, né? Esferográficas. Isso aqui também tem uma esfera na ponta, tá? A gente chama isso aqui de esferográfica, mas isso também é esferográfica. Só que é esferográfica com tinta em gel. Isso aqui com tinta à base de óleo. Mas enfim, é uma com tinta à base de óleo, esferográfica convencional? Mas ela é mais macia. Eu não sei se é com relação à mecânica da bolinha, não sei se é com relação... se a mudança que eles fizeram, se a engenharia que eles fizeram aqui é com relação à textura da tinta, mas ela é bem macia, mais macia do que algumas convencionais, tipo uma Compactor ou Bic da vida. Apesar de que eu gosto muito da Bic convencional também, ela é ótima. Quando eu não quero pensar na caneta que eu vou usar, eu uso a Bic convencional do corpinho transparente e a tampinha colorida, a tampinha azul. Eu costumo usar azul. Ela, é ótima. E é macio o suficiente, pelo menos a convencional do corpinho transparente, né? Que é 1.0, que é a ponta um pouquinho mais grossa. Que normalmente as marcas chamam de média, né? Ela é macia o suficiente pra mim. A 0.7 da Bic não funcionou pra mim, a tinta não sai. É horrível, eu detestei. Mas a 0.8, que é aquela de 4 cores também, mas que tem o corpinho laranja aqui e branco em cima, não sei se vocês já viram, é boa também. Também achei macio o suficiente, mas qualquer coisa abaixo de 0.8 da Bic pra mim não funcionou. Das esferográficas, pelo menos. Mas essa daqui, Easy 0.7, é muito boa, macia. Esferográfica de qualidade, sabe? Boa. Eu uso na lista no caderninho de listas, né? No bloquinho de todo ano. Quer dizer,
vou passar a usar porque eu ganhei essa caneta recentemente. Mas ela é boa, o corpinho dela também não amarela fácil. Eu já usei isso aqui em milhões de situações. Eu não sou o tipo de pessoa que faço listas no celular, nas notas do celular, em aplicativo, essas coisas. Quando eu vou no mercado, eu levo o meu bloquinho e a minha canetinha, sabe? Eu vou ser essa pessoa sempre. E às vezes com a mão suja, assim, você pegando uma coisa no outra e pega na caneta e a caneta não amarela. Eu gostei muito dessa característica dela. Porque o plástico dela é desses mais rígidos, não é muito poroso, ele é bem lisinho. Então ele não pega muita sujeira. Porque quando Tainá chegou com essa caneta pra mim, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de ganhar canetas no geral. Mas na hora bateu aquela coisa de bicho, ela é branca, né? Não é bem branca, branca, é um branco bem azulado, é um tipo um branco gelo de tinta de parede, sabe? Enfim, eu fiz, poxa, ela é ótima, mas eu acho que vai amarelar. Eu comecei a tomar um grande cuidado com ela no início. Mas depois eu vi que não ia amarelar e ela é muito boa, eu queria usar ela em todo lugar. Então eu só me desapeguei desse ponto e ela realmente é ótima. E não amarela, sabe? Ela é muito boa. Eu tenho dela também a preta, que é uma cor só, da linha Easy, enfim, da linha Easy, que é a 1.0 preta. Eu gosto muito dela também. Como eu falei, todas da linha Easy são esferográficas. Ela é muito boa. Deixa eu mostrar. Eu gosto também do corpinho dela, eu achei bonito. Achei conceito. Parece uma caneta mais luxuosa do que realmente é, sabe? Enfim, aqui. Ela é boa, boa de verdade, macia o suficiente. É da mesma linha dessa, tanto que o clipezinho dela aqui é igual, né? Enfim, e só que essa aqui é 0.7, 1.0 e é preta, e é ótima. Não é aquelas esferográficas pretas que ficam meio acinzentadas, não, sabe? Ela é um ótimo preto, sabe? É uma ótima cor preta de caneta, é muito boa. Mas, tirando a Pentel do Caminho, que eu já babei demais por essa marca, porque é muito boa, eu costumo usar também, principalmente no caderno que eu uso no trabalho, até o momento. Porque muita coisa está mudando, mas é a caneta que eu costumo usar no meu caderno, porque eu anoto meus planos de aula, ou planos de aula mais reduzidos que eu vá colocar no diário de classe, etc. Eu costumo usar uma caneta que seja bem pretona, bem forte, pra dividir a folha do caderno e anotar, criar o meu layout, né? Porque eu criei um layout depois de alguns anos que fez sentido com a minha rotina e com o local onde eu trabalho. E aí eu coloco algumas informações para eu preencher na hora de fazer o plano de aula. Tipo, turma, data, conteúdo no geral da aula, sequência didática, etc. E o resto eu preencho com a caneta azul. E eu precisava de uma preta pra, né, destacar. E eu tenho essa há muito tempo. Eu tinha medo de usar ela antes, porque o fluxo de tinta dessa aqui é intenso. Mas ela é muito boa. É a Cis Gelix 1.0. É grossa. Ela tem uma ponta que lembra o design daquelas pontas agulhas, daquelas 0.5, 0.38 da vida. Mas ela é 1.0. Por incrível que pareça, ela tem o design de uma ponta agulha. Ela é uma ponta agulha, mas é uma ponta agulha grossa. Mas é ótima. Ela é super pretona e é fininha também, eu gosto. Apesar de que eu prefiro as canetas mais grossas, porque eu seguro com bastante força. E as canetas fininhas normalmente acabam machucando. As mais grossas conseguem preencher um pouco melhor o espaço dos dedos, né? Então eu prefiro. Mas ela é ótima também, é muito boa, muito escura tinta. O fluxo de tinta é intenso, mas o suficiente. Ela não seca rápido, é um ponto negativo, mas ela é boa, porque eu preciso dela. Ela é boa. Já usei em bullet journal também, tanto que eu não usei muito, porque ela não secava. E eu gosto de, quando eu sentava pra fazer o layout do mês do bullet journal, eu gostava de parar e fazer o layout do mês inteiro, e já decorava do jeito que eu queria, já fazia do tema que eu queria, desenhava ou algo do tipo. E secar rápido era uma coisa importante e eu me irritei com ela, eu parei de usar no bullet journal, mas eu uso ainda para algumas coisas do trabalho, pelo menos, e funciona muito bem. É boa, eu recomendo. Não se importa com o quanto que a tinta demora para secar, vai nessa, que é sucesso. Mas falando em tinta não secar, bicho, isso daqui é a caneta Bic Gelocity, que é a 0.7.
Eu não gosto da cor dela, ela é cinza. A caneta é preta, mas ela é cinza. Eu não gosto quando as marcas fazem isso, do corpo ser cinza. Mas ela é boa. Ela é 07, não tem ponta agulha, ponta convencional, daquela mais grossinha. E é, obviamente, em gel, né? Gelocity. E ela é muito boa, assim, o clique dela é macio, não é muito barulhento. É barulhento o suficiente, ó. Né? Enfim. Não é muito barulhenta, é ótima. É uma boa caneta, mas ela não seca. Ela demora muito pra secar, mas é ótima. Tem seus encantos, digamos assim. Mas é uma boa caneta, eu gosto de usar ela. Eu costumo usar ela pra fazer... Eu preciso de eu colar alguns post-its aqui na minha mesa ou na parede aqui que tá por trás do computador. E eu gosto de usar porque ela não precisa secar, sabe? Eu vou escrever no post-it e vou colar e só. Eu não vou ter que passar a mão naquilo. Não vou ficar em muito contato com aquele papel, então é de boa, sabe? Eu deixo ali e é isso. Em algum momento ela vai secar. Mas não seca. Demora muito. Pelo menos aqui. Eu não sei se é porque aqui é muito quente, né? Deve ser. Provavelmente. Mas ela é muito quente, muito úmido o ar, né? Pernambuco, litoral, enfim. É bem difícil ter alguma coisa que não seja umidade aqui, mas ela realmente demora muito pra secar. Mas é boa. O fluxo de tinta é bem intenso. A tinta é ótima, é muito preta, mas não seca rápido. É a única coisa que eu tenho pra reclamar. E a cor do corpinho dela, né? Do barril, porque é meio cinza. Não gosto de cinza. Eu falo isso, mas às vezes eu uso cinza nas roupas também, mas não sou muito fã não, sabe? Eu acho meio, poxa, podia ser preta. Preta, tipo, da cor. Esse preto translúcido daqui, da parte de cima, que é um plástico mais durinho, e aqui é um material emborrachado, que inclusive, depois que a gente passa... Se por algum motivo você precisa higienizar uma caneta que tem esse emborrachadinho aqui macio, com álcool, eu já precisei, porque eu já trabalhei com educação infantil, então quem conhece sabe. Eu precisei higienizar algumas canetas muitos anos atrás, quando eu tive essa experiência com outras faixas etárias, e eu acabei eu descobri fazendo isso, né, higienizando com álcool e tal nas canetas, que tem tipo uma camada, essa sensação, esse sensorial aveludado que a gente tem no corpo da caneta é por causa de uma camada que fica aqui em cima, sabe? Desse material emborrachado. E quando você passa o álcool, é como se você tirasse essa camada e ele fica grudento. E meio que não funciona mais, sabe? Mas é bom. É bom. Essa caneta é boa, não seca. Demora horrores. Mas é boa o suficiente. Eu consigo arrumar jeitos de usar, por mais que eu não goste. Mas temos agora também... Nossa, essa caneta eu tô gostando muito dela. Eu tô tentando economizar, porque eu gostei muito dela. Eu raramente faço isso, eu não tenho muita pena não de usar. Mas é a Uniball Zento, a 0.7. Eu comprei essa cor, não é minha favorita não, tá? Eu não sou muito fã de laranja não, mas não dá pra ver porque o nome é em relevo, mas tem etiquetinha aqui do lado. É da cor Adobe 0.7. Eita, tem aqui também a referência do refil, gente. Ai, que bom que tem refil, né? Eu vou meter bronca agora, mas não, tô brincando. Eu ainda gostaria de economizar, de fazer com que ela durasse. Ela é ótima, da Uniball, caneta premiada, todo o rolê. Ganhou prêmios de papelaria lá no Japão. Eu gosto muito de acompanhar isso. Inclusive, uma das fontes que me ajuda, que eu uso para acompanhar essas premiações relacionadas a materiais de escrita e tal, é o JetPens. É uma loja, mas eles criam conteúdo pro YouTube também. O rapaz que cuida das redes sociais da loja, ele normalmente fala sobre as premiações e quem levou para cada categoria. E se eu não me engano, ganhou na parte de materiais de escrita. Não foi na de design não, eu acho. Mas é interessante, eu recomendo. Será que dá pra deixar o link na descrição do vídeo? Eu não sei se pode. Qualquer link que você quiser. Eu vou tentar deixar o link deles aqui, porque é legal, eu gosto. Por gostar muito de papelaria, materiais de escrita, etc., eles são ótimos. Eu nunca comprei nada lá, mas... porque frete, né?
Mas eu acho que eles vêm diretamente do Japão. E tem muita coisa legal. Mas eu acompanho o conteúdo constantemente deles e eles são ótimos. Eles falam sobre vários aspectos importantes. Tem vídeos muito legais dos vídeos longos deles no YouTube. Eles vão para festivais de papelaria e visitam outras lojas e mostram o que é que eles vendem na loja deles também, né? Obviamente, tem que vender o próprio peixe. Mas é legal, eu gosto muito. E eu descobri da existência dela lendo uma matéria de algum jornal online. Fui ver e o Jet Pence tinha falado sobre ela em algum momento, em algum vídeo. E ela é muito boa. Assim, é de uma maciez absurda. A ponta funciona maravilhosamente bem. O corpo dela é ótimo, o barril é ótimo, assim, ele não é aqui, ele é todo lisinho, é uma peça só. Essa parte daqui é uma peça só. Não tem divisão pra gente rosquear aqui, não. É uma peça só. E é maravilhosa. Ela tem aquela mesma sensação emborrachadinha e aveludada dessa daqui, mas um pouco mais. Sabe? Eles fizeram alguma coisa nisso aqui que eu não sei exatamente o que é que foi. No corpo da caneta. O clique é muito suave. É muito suave. É outra coisa. Vê? Ó. Gelocity. Unibolzento. Tem um negócio. É mais abafado, sabe? É muito bom. E é macio. E o clipe dela não é desses clipes que você tem que forçar um pouquinho essa estrutura, essa pecinha daqui, sabe? Pra botar em alguma coisa. Eu normalmente prendo no caderno, no elástico do planner, enfim. Ele é assim. E é de metal. É muito bom. Isso aqui vai durar uma vida. O refil dela é em gel também, é ponta 0.7, só que como o fluxo de tinta dela é um pouquinho mais intenso, a letra acaba ficando um pouquinho mais grossa do que eu sinto que deveria, sabe? A escrita fica um pouquinho mais grossa. O refil dela é parecido, muito parecido com o refil da Energel. Eu tentei. Só que o da Energel coube na Zento. Obviamente são de fabricantes diferentes, aqui é da Mitsubishi, outra da Pentel, enfim, dois mundos, mas o da Energel coube aqui, mas o da Zento não coube, né, na Energel, porque por causa da diferença dessa peça daqui de baixo, antes da pontinha de metal mesmo. Mas é muito boa, muito boa. Eu quero muito depois, eu encontrei na Shopee, é original, não muito cara, sabe, interessante. Um preço ok. Eu quero depois testar a azul. É um azul bem, bem escuro. Essa também estava na minha lista de desejos das cores da Zento, né? Por mim eu teria todas. Mas todas têm a tinta preta, não preciso de tantas canetas pretas, enfim. Eu fico tentando dizer essas coisas pra mim mesma, pra não acabar consumindo mais do que eu deveria. Mas eu tava também tá no meu top 3 das Zento que eu mais queria. Esse era o terceiro lugar, claramente, porque eu não gosto tanto assim de laranja, mas ela é linda. E isso aqui é dourado. Eu não sou uma pessoa que usa dourado. Eu uso tudo prateado, de acessórios, tudo. Eu vou sempre preferir prateado. Acho que combina mais comigo. Não sei. Mas ela é dourada aqui e tem as outras cores. Eu acredito que tem azul escura, tipo azul petróleo, eu acho que é o nome dela. E a outra que eu quero muito, que tá no meu top 1, é uma verde pastel. Não é aquele verde pastel, um verde azulado, sabe? É um verde pastel, um verde folha, só que bem clarinho. É muito linda. E eu quero muito. E depois eu quero testar, obviamente, com a ponta 0.5, porque a 0.7 é ótima, mas eu achei um traço muito grosso pra 0.7. Eu sei que é por causa da consistência da tinta. Ela provavelmente é muito mais ralinha do que as outras. Mas é bom, cara. É muito bom. O fluxo de tinta disso aqui é muito bom. É bom, mas eu chamaria isso aqui de 0.8. Não 0.7. 0.8. 9 no máximo, mas não 0.7. Essa 0.7 tá bem, 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 bem grossa. Então por isso que eu quero a 0.5. Vou atrás da 0.5 da verde clarinho, que eu achei mais bonita. E por ter esse corpinho emborrachado, eu espero que não manche, que não suje com muita facilidade. Apesar de que eu vou, obviamente, tomar muito cuidado. Mas é isso. E meu Deus do céu, eu tô há 1 hora e 24 minutos falando.
E como o meu conceito nesse canal é não ter corte nenhum, não editar nem nada, porque, um, eu sou preguiçosa e dois, eu gosto da naturalidade, eu vou postar assim mesmo, e é isso. Eu agradeço. Sou muito agradecida por ter esse espaço, por ter, né, aceitado a ideia da minha noiva de ter tentado, né? Não vou dizer aceitado não, porque eu não sei se eu ainda aceito totalmente isso aqui como uma válvula de escape, mas por ter tentado essa ideia de usar esse espaço digitalmente pra pôr pra fora, pra falar quando eu tô afim de falar. E não necessariamente eu preciso falar de coisas sérias, né, do tipo, mas eu só gosto de falar. É isso. Sabe aquela sensação de quando você precisa espirrar, mas o espirro não sai e você se sente muito desconfortável? É isso que eu sinto. Porque eu preciso falar. Sou uma pessoa que eu preciso falar. Quem me conhece socialmente me vê bem calada, no geral, assim. Mas quando eu me sinto confortável, eu falo bastante. Então, e como eu tenho passado muito tempo sozinha, nos últimos anos a minha rotina tem sido bem solitária em muitos sentidos. Usar isso aqui como um espaço de botar pra fora, de falar sobre coisas que eu gosto, é bem reconfortante. Mas é isso, minha gente. Foi mal, pô, né? Não vai, vou ficar me desculpando, não. Eu gravo isso aqui quando eu quiser, mas eu passei bastante tempo sem aparecer, né? Eu vou tentar aparecer mais, porque me faz bem. Eu acho legal. E é isso. Aqui já são 5h53 da tarde. Dia 15 de junho de 2026. E é isso. Um abraço. Seja lá quem você for e seja lá quando você estiver vendo isso. Mas é isso, eu gosto de falar. Até a próxima.